Capítulo 19. Surpresas de Caroline. Quando reconheceu o objeto, seus olhos involuntariamente se encheram de água. Lá pelo meio da tarde, Bernardo notou uma agitação estranha ao seu redor. Por onde passava, as mulheres cochichavam, agitadas, e milhares de sorrisinhos misteriosos começaram a surgir com a sua presença. Grande Teron, disse um dos ciganos dando-lhe um tapinha nas costas. Mas o que? Ninguém se explicava. Apenas apontavam e sorriam, parecendo admirados e orgulhosos. Bernardo já começava a se irritar com aquilo. Teron virou-se com aquela voz familiar. Goran vinha até ele sorridente. Você pode me explicar o que... Nurra pediu para eu chamá-lo. Interrompeu ansioso. Quer falar com você. Bernardo ficou surpreso. Mãe Nurra? Falar comigo? Imaginou que a tal conversa só podia estar relacionada ao motivo pelo qual todos o olhavam daquela maneira. Um grande acontecimento parecia rondar seu nome. Goran abriu mais um sorriso satisfeito. Parece que resolveu passar uns tempos conosco, não é? Bateu no ombro do amigo, já dolorido de tantos tapinhas amigos, e seguiu seu caminho cantarolando. No caminho para a tenda da grande mãe, encontrou Caroline. Desde a última discussão, ainda não a tinha visto. Por onde andou? Questionou Ríspido. Ela não respondeu. Continuou seu caminhar, cabisbaixa, os cabelos cobrindo seu rosto. Malcriada, falei com você. Ele barrou seu caminho com os braços cruzados. Tinha o aspecto de um pai rigoroso, aguardando por explicações da filha rebelde. Caroline ergueu o rosto, deixando à mostra os olhos tristes e brilhantes de quem andara chorando. Ia dizer alguma coisa, mas desistiu, esquivando-se lentamente para continuar seu caminho. Ele a observou por um bom tempo, parecia pensativa. Pensar é bom, concluiu em voz alta. Deu mais alguns passos e entrou na tenda de Nurra, dando espaço mais uma vez às indagações anteriores. Antes que se anunciasse, a mulher que estava de costas pediu para ele entrar. Demorou, Teron querido. Pensei que a sua curiosidade o trouxesse até mim mais cedo. Algum encontro inusitado no caminho? Voltou o rosto para ele, sorrindo sugestivamente. Embora surpreso com sua exatidão, não respondeu, apenas entrou, como ela sugeriu, e se sentou de frente para a velha mulher. As rugas fundas em seu rosto denotavam ampla sabedoria. O avançar da idade, contudo, parecia nunca limitar aquela mulher. Suas palavras eram firmes e concisas, e era exatamente aquilo que encantava a todos, e fazia dela a líder por tantos anos seguidos daquela comunidade. Ela sorriu tomando as mãos do rapaz nas suas. Toda a comunidade está convencida de que você pretende passar o resto da vida aqui conosco. Mas eu sinto que não é esse o caminho que lhe reserva o coração. Aqui não é o seu ponto de chegada. Fez uma pausa. Seja franco, meu querido, qual a verdadeira intenção de tamanha gentileza?
Bernardo sentiu-se zonzo. Desculpe-me, mas reordenou as ideias. Do que está exatamente falando? Ela sorriu, um riso breve, parecendo orgulhosa. A modéstia é uma grande virtude, bom rapaz. Nem mesmo quis vir pessoalmente, mandou a garota. Mandei quem? Da IEA, ela me disse. Ela me disse que foi você quem mandou. Tentou se lembrar de algo que tivesse pedido a Caroline, mas as únicas conversas das quais se lembrava naquele dia eram discussões. Poderia ser mais clara. A senhora foi até um pequeno baú e o abriu. Falo disto. Era um colar com uma grande pedra verde. Bernardo sabia que aquela joia era familiar de algum lugar, mas de onde? A resposta veio como um raio. Aquele era o colar que Caroline herdara da bisavó. Lembrou-se dela mostrando-lhe a peça, enquanto contava a história da primeira dona da joia, com os olhos reluzindo um orgulho muito grande. É uma pedra legítima, extremamente valiosa. As palavras de Nurra o fizeram emergir dos pensamentos. Pois é, mãe, gaguejou, ele vale muito. O suficiente para passarem conosco o tempo que quiserem. Mas, como eu já disse, sei que não é o que pretende. Então, antes de saber o verdadeiro motivo pelo qual me deu o colar, gostaria de saber como foi que o conseguiu. Ela o olhava com desconfiança. Não foi roubado, defendeu-se exasperado. É uma herança de família. A mulher sorriu assentindo. E por que resolveu contribuir logo com esta joia? Bernardo começava a ficar nervoso. Precisava de respostas, não de mais perguntas. Nurra desistiu de aguardar e deu sequência à conversa. Penso que devo retribuir de alguma forma. E tenho uma boa ideia. Ah, é mesmo? Esforçava-se para manter a concentração nela. Estava exasperado. O que acha de uma festa de casamento para você e Dayea? Soube que estão noivos? Bernardo ficou tenso. Festa de casamento? Para ele e Caroline? A não ser que eu esteja enganada, desculpou-se gentil. Desde que os vi juntos, notei que existe um vínculo forte entre vocês. Já julgava ser uma união amorosa e, ao que os rumores indicam, é verdade. Estão mesmo noivos? Pois é, ele sorriu tentando parecer natural. Nurra balançou a cabeça com serenidade. Terão a minha bênção. Vou mandar que comecem os preparativos hoje. Bernardo concordou demonstrando entusiasmo, mas sua cabeça estava em outro lugar. Mãe Nurra, será que eu... Sim, querido, vá até onde estão seus pensamentos. Assim que ele se levantou, ela completou. Tente na cachoeira. Bernardo voltou o olhar para ela sem entender, mas ela já não estava mais olhando para ele. Guardava o colar de volta no pequeno baú de madeira. Assim que fechou os lençóis atrás de si, Nurra soltou um suspiro olhando para a passagem pelo qual o rapaz acabara de sair. Ah, Bernardo, abriu um sorriso, você mente tão mal. Do lado de fora, o rapaz corria em direção ao dormitório da companheira de viagem. Milady? Afastou o lençol. Ela não estava lá. Correu para o recinto ao lado do seu, e afastou os panos da entrada com força.
Também não havia ninguém. Estava prestes a disparar para algum outro lado, quando um brilho estranho sobre os lençóis do seu leito chamou sua atenção. Quando reconheceu o objeto, seus olhos involuntariamente se encheram de água. Ernesto e Juarez se deliciavam com a vida boa que conquistaram, de uma hora para outra. Brindando com a terceira taça cheia de vinho, comemoravam a vitória sobre o barão. Senhor, disse Juarez subitamente preocupado, alguém vem aí. Ernesto olhou ao longe. Um cavaleiro se aproximava veloz, com a postura muito correta e roupas engomadas. Deixe o paspalho vir, zombou bebendo um grande gole. O cavalo chegou até onde os dois estavam, defronte à mansão, e parou comportadamente. Bravo! Exclamou Ernesto, batendo palmas. Bonito espetáculo! Um momento que meu criado vai buscar uma moeda. Ernesto explodiu em risadas, acompanhado por Juarez. O homem desceu ao chão sem dar atenção aos novatos. Trago um recado do Sr. Mondevier a Ernesto. Sim, sou eu, anunciou-se, cessando o riso. Mandou que parta imediatamente. Quer a filha de volta ou o acordo está desfeito. Ernesto cruzou os braços e se levantou, encarando o mensageiro muito de perto. Tentava intimidá-lo, mas o outro permaneceu imóvel. Pois diga ao seu patrãozinho que... Partiremos pela manhã, completou Juarez, cutucando Ernesto com o cotovelo. O mensageiro franziu as sobrancelhas, encarando o mais forte. Fique sabendo que estas terras são de Lady Caroline por direito, e que assim que ela voltar, vai recuperá-las num piscar de olhos. Ernesto o encarou de volta. E se ela não voltar? O outro sorriu destemido. Ela vai voltar, não duvide disso. Virou as costas para os dois homens e, sem se despedir, montou de volta no cavalo e galopou para longe. Ernesto encarou o companheiro. Por que obedeceu aquele imbecil? Eu não ficaria tão despreocupado se fosse o senhor, alertou Juarez, inquieto. Se demorarmos para buscar a menina, alguém pode encontrá-la antes de nós. Ninguém está procurando naquelas bandas, e se estiver... Tomou mais um gole com o olhar sombrio fixando o nada. Senhor, insistiu Juarez ainda alarmado, e se esse homem tiver razão? E se perdermos as terras assim que recuperarmos a menina? Afinal, pertencem a ela. Pertenciam, Juarez, pertenciam. E nós ainda temos mais uma vantagem. Sabemos onde estão os malditos. Podemos negociar a captura deles. De qualquer maneira, Juarez alertou sombrio. O barão pode estar fingindo, cooperar somente para ter o que lhe interessa. Depois nos enxota para longe. Ernesto apertou a taça com força, fazendo-a estalar. Se ele pensa que vai me fazer de bobo, tenho pena dele. Ele que tente um único golpe e verá cabeças de toda a sua família rolarem pelo chão. Nesse momento, a taça estilhaçou em sua mão. Enésio estava na varanda aguardando ansiosamente pelo retorno de Hélio, seu guarda e mensageiro particular. Assim que ouviu o som dos cascos do cavalo mais perto, pôs-se em pé. E então, o que disseram? Hélio contou o diálogo em detalhes. Assim que terminou, tomou a liberdade de opinar.
Sei que não devo me intrometer, senhor, mas não penso que esses homens sejam de confiança. O barão suspirou confuso. Não posso me apoiar em confiança, Hélio, apenas em esperança. E esses dois homens são minha última chance de recuperar Caroline. Ainda tem a mim, senhor, relembrou-o com uma reverência. Enésio ergueu as sobrancelhas, esboçando um sorriso. Permaneceu um bom tempo em silêncio, formulando uma estratégia. Então voltou a falar com o criado. Hélio, preciso que me faça um favor, mas antes queria saber se está disposto a arriscar sua vida pela minha família. Bernardo estava sentado em sua cama improvisada, admirando as palmas das suas mãos. Elas aninhavam o que para ele representava uma relíquia de valor inestimável, seu relógio de bolso. Admirava os raios de sol que reluziam nele, mesmo com o desgaste do tempo. Sentiu uma pontada de culpa golpear-lhe o peito, ao se lembrar da maneira como maltratara Caroline. De certo entregara ao cigano seu bem mais precioso em troca do relógio, que tanto significava para ele. Ela mal imaginava o quanto. Conhecia apenas uma parte da história. Guardou a relíquia junto aos seus poucos pertences e disparou o acampamento afora procurando por uma única pessoa. Alguém viu Daiá? Alguém a viu? Ninguém sabia dela, no entanto. Começou a se preocupar, mas logo se lembrou das palavras da mãe Nurra. Tente na cachoeira. De início, ele duvidou. Não imaginava como ela poderia prever sua busca por Caroline, nem onde a garota estaria quando a procurasse. Mas Nurra simplesmente sabia das coisas. Passou pela bela trilha florida que levava até o rio. Assim que chegou às águas, olhou para a cachoeira e desceu os olhos por ela. Seu coração deu um salto ao ver na margem, perto da queda d'água, uma mulher sentada. Só podia ser Caroline. Ela estava numa paz tão profunda que Bernardo não ousou interromper. Caminhou até ela calado, observando-a cuidar de si mesma. Caroline pegava a água do rio na concha das mãos e deixava escorrer do joelho para baixo, massageando a perna. Repetia o procedimento várias vezes, parecendo não ter pressa de finalizá-lo. Ainda distante, o suficiente para não ser visto, ele se encostou a uma pedra alta e ficou observando-a. Caroline testou o tornozelo machucado contra uma pedra, tentando se sustentar. Lentamente, levantou-se e colocou os pés na água, avançando até a parte mais funda do rio. A menina sorria encantada com a sensação fresca e livre que a água lhe proporcionava. Mergulhava a cabeça por vários segundos, voltando à tona com um sorriso ainda mais iluminado. Estava sossegada em seu banho quando algo caiu na água, projetando um jato de água em seu rosto. Gritou, assustada, até avistar um rosto conhecido emergir, ajeitando os cabelos molhados. Bernardo! Exclamou com o coração disparado. Você quase me mata de susto. Ele não conteve uma boa risada, mas ela parecia ainda não achar graça. Podia ter se machucado, ou a mim. Olha a distância que você... Mas ele a interrompeu. Não com palavras, nem com o típico olhar mal-humorado. Simplesmente a abraçou, apertando-a tanto que ela mal conseguiu respirar. O que foi fazer, milady? Ela se afastou dele e o encarou. Se está se referindo ao colar, desista, já tomei minha decisão.
Por que fez isso? Era o colar da sua bisavó. Sei o quanto gostava dele. Caroline suspirou, balançando a cabeça com leveza. É por minha causa que estamos aqui. Era o mínimo que eu poderia ter feito. Houve alguns segundos de profundo silêncio. Caroline deixou um leve sorriso escapar. Resgatei seu relógio, contou, orgulhosa. Eu vi. Embora sorrissem, a situação era desconfortável para ambos. Naquele dia em que nos vimos, na corrida de cavalos, lembrou-se cautelosa com as palavras. Eu o vi consultando o relógio várias vezes. Esperava por uma explicação ansiosa. Bernardo percebeu e fez questão de se manter resguardado, observando enquanto ela se inquietava. Vai me contar mais sobre ele ou terei de me sacrificar mais um pouco por isso? Bernardo começou a rir. Você é tão previsível, milady. Ela franziu as sobrancelhas, pronta para começar um protesto, mas Bernardo foi mais rápido. Guiou-a para fora do riacho, ajudando-a a escalar as pedras da margem, e se sentaram na grama, deixando o corpo secar sob o sol. Eu estava marcando o tempo do vencedor da corrida, contou, sonhador. Queria uma referência de tempo para tentar ultrapassar. E conseguiu? Ele baixou o rosto, mordendo os lábios. Existe um mito que atravessou as gerações da minha família. Meu avô acreditava que só devia dar o primeiro impulso no cavalo só no momento em que o ponteiro dos segundos estivesse exatamente sobre algum dos números, nunca entre eles. Segundo ele, funciona. Nas corridas, enquanto os outros saíam no disparo inicial, ele pacientemente esperava o momento certo. Todos se perguntavam por que ele ficava olhando o relógio em vez de disparar, como os outros. Dava tempo? Sim. E ele vencia? Sempre. Mirou a cachoeira com ar sonhador. Na verdade, eu pensava que eram invenções do meu pai. Até aquele dia em que parti atrás de você na floresta. Olhou para a expressão de confusão da garota. No dia em que me salvou? Sim, foi no instante em que tirei o relógio do bolso que senti um impulso de procurá-la. Fez uma pausa. O ponteiro dos segundos marcava exatamente o número 12. E você chegou exatamente quando... Ela levou as mãos à boca encantada com aquela ligação misteriosa dos fatos. Foi a única vez que eu segui este ritual, mesmo sem querer. Sentiu um aperto no peito. Lembrou-se das tantas vezes nas terras do barão em que tentava quebrar recordes, ignorando o ritual que o pai insistia que ele seguisse. Uma forte saudade da família o invadiu. Aliás, você não me contou como me encontrou naquele dia, ela lembrou, distraindo das suas lembranças. Disse que sentiu um impulso para ir atrás de mim. O que isso significa? Bernardo virou o rosto, respirando profundamente. Também gostaria de entender, milady. Ela baixou os ombros, nada satisfeita com a resposta. Insistiu para ele contar. Mas Bernardo não tinha a resposta, sobretudo sobre aquele dia. Antes que um silêncio constrangedor se instalasse, Caroline se manifestou. Agora me sinto ainda melhor por ter recuperado o seu relógio. Não sabia que ele tinha poderes extraordinários. Bernardo riu, com o pensamento novamente em outro lugar. Caroline o fitou com carinho. Não foi só por isso que veio, não é? Ele ergueu as sobrancelhas concordando. Vim por mais 2 motivos. Uma notícia e um pedido. Vou começar pelo pedido. Inquietou-se um pouco incomodado. Não era algo que estava muito acostumado a fazer. Queria pedir desculpas. Ainda hoje falei que era egoísta e possessiva.
2 vezes. Sim, senti um incômodo ainda maior. Então, talvez eu deva fazer os 2 pedidos de perdão? Caroline me ameaçou rir, mas sabia que também tinha algo a dizer. Acho que pode trocar o segundo pedido pelo meu. Fui muito ingrata com você esta manhã. Negócio fechado. Estendeu a mão, a qual ela apertou, ainda apreensiva com a segunda parte do que ele tinha a dizer. E a notícia é boa ou ruim? Bernardo quis rir, imaginando a reação espalhafatosa que ela certamente teria. Metade boa, metade ruim. Então diga logo, estou curiosa. Ele ergueu os ombros. Devia ter compreendido que para notícias como aquela não existia uma melhor nem uma pior maneira de se dizer. A boa notícia é que você vai se casar. A má é que o noivo sou eu. Hélio se mostrou muito pronto ao pedido do patrão. Ele mal terminou de explicar o que precisava e o guardião já se colocava aos seus serviços com uma reverência respeitosa que o comoveu. Sinto-me honrado em tê-lo entre meus homens, Hélio. Serei eternamente grato. Embora feliz com aquelas palavras, Hélio não conseguiu disfarçar o seu espanto, bem como Anita, a jardineira que a tudo ouvira. Vocês viram isso? Exclamou para as colegas. O barão está ficando sensível. Nunca falou daquele jeito com ninguém. E enquanto divagavam sobre os possíveis motivos, Antonelli o recebia na sala, aflita. Alguma notícia de Caroline? Enésio desabou em uma poltrona, exausto. Não era preciso dizer nada para evidenciar que não. Após um breve silêncio, ele a observou arrumar os cabelos, pensativa e triste. Imaginou-a nos braços daquele homem horrendo que pedira a companhia dela como parte do acordo. Antonelli perguntou angustiado: quão longe acha que devemos ir nesta busca? A mulher se levantou determinada. Até que a última gota de sangue escorra do meu corpo, até que minhas últimas forças estejam esgotadas. Faço o que for preciso, só quero minha filha de volta. Enésio suspirou desconsolado. É bom que pense assim, mulher. Talvez o resgate da nossa filha exija parte deste seu sacrifício. Ela se sentou novamente, olhando para ele com atenção. O que quer dizer com isso? Enésio suspirou, nada disposto a dar aquela notícia, mas ciente de que era inevitável. Lembra-se daqueles 2 homens que estavam à porta há pouco? Enquanto Antonella era informada do infortúnio que o destino lhe reservara, Elizabeth admirava uma flor recém-colhida do jardim. Pensava em inúmeras coisas ao mesmo tempo. O sumiço da irmã, a angústia da mãe, as atitudes do marido, sua vida dali por diante. Assustou-se com a voz de Jean ao seu lado. Ah, é você. Voltou a atenção à flor indiferente. Ele pensou sinceramente em ir embora, sentindo o orgulho masculino arder, não fosse a estranha necessidade de conversar com ela. Sentou-se ao lado da esposa que nada disse. Tem sido muito teimosa nos últimos tempos. Esperou por uma reação argumentativa, mas nem isso ele obteve. Outros em meu lugar a teriam abandonado, insistiu. Elizabeth o encarou magoada. Enfim, ele conseguira fazer algum efeito sutil sobre ela. Outras, em meu lugar, já teriam feito o que fiz há muito tempo.
Posso saber o que a deixou tão revoltada? Firmou o olhar sobre Jean, severa. O problema, Jean, é o que você não fez. Dediquei-lhe toda a atenção, todo o carinho, todo o amor que havia em mim, e você nunca se esforçou para retribuí-los. Mesmo assim, eu continuei empenhada em fazer de você o marido mais feliz do mundo. Respirou profundamente, tentando impedir as lágrimas. Elas, no entanto, já escorriam sobre seu rosto. Mas eu decidi que também quero ser feliz, finalizou sentindo as palavras arderem ao saírem. Jean estava em choque. Não esperava palavras duras, tampouco uma reação tão delicada. Uma pontada de culpa o perturbou. Elizabeth, qualquer esposa deve obedecer ao marido. Você não é a única. Ela amenizou o tom da voz reflexiva. Desde quando a obediência anula o amor? Jean se calou, identificando nas palavras dela uma verdade com a qual ele não condizia. Sei que não fomos nós quem decidimos nos casar, Jean. Mesmo assim, pensei que pudéssemos nos amar, ser um casal feliz como nos contos. Abriu um sorriso, sonhadora. Jean se viu admirando perdidamente aquela de quem sentia tanta falta. Não imaginava que existia uma mulher tão forte por trás de tanta obediência. Elizabeth deixou o sorriso escorrer do seu rosto. Como foi tola! Jean não a seguiu quando ela correu de volta para o castelo. Precisava pôr em ordem a bagunça que Elizabeth causara em suas ideias. Todas as convenções que aprendera e seguira a vida toda estavam em xeque. Casar? Com você? Carolina estava em pé, com as duas mãos na cintura e um olhar inconformado penetrando no companheiro. Por um momento, ele se arrependeu por ter dado a notícia. A garota acabaria sabendo inevitavelmente. Você está brincando, não é? Não estou. Aliás, deve saber que esse tal casório é culpa sua. Ela arregalou os olhos com indignação. Como assim, minha culpa? Em primeiro lugar, só nós passamos por noivos. Só nos passamos por noivos para livrá-la da mira dos solteiros. E agora que você deu o colar para a Nurra, ela faz questão de nos recompensar com algo e decidiu nos dar uma festa de casamento. Caroline soltou um riso indignado, tentando discordar, mas sabia que era verdade. Então, a culpa foi sua por ter aceitado. Nurra é uma mulher sábia. Ainda não sei como conseguimos enganá-la com esta história de noivado. Mas ela acredita e, se eu recusasse, tenho certeza de que desconfiaria de nós. Caroline revirou os olhos para o céu, perguntando-se por que sua vida lhe reservava tantas surpresas seguidas. E se contarmos a verdade para ela? Bernardo avaliou a hipótese em voz alta. É claro, contamos que mentimos e ela terá o direito de desconfiar de todo o resto. Quem somos, de onde viemos, quais nossas reais intenções, sem falar que a comunidade certamente adorará saber que enganamos a sua grande líder. Caroline ponderou, passeando os olhos pelo rio. Precisou admitir que o amigo estava certo. Era mais seguro manterem aquela versão da história. Como é esse casamento? Questionou intrigada. É como aqueles que conheço, padre, igreja. Não, é claro que não. Já participei de uma cerimônia de casamento cigano, nessa mesma comunidade. É uma festa longa, com música, dança, vinho. Ela ergueu as duas sobrancelhas. Parece divertido, observou conformada.
Voltou a se sentar ao lado dele, passando as mãos pelo rosto. A que ponto chegamos? Exclamou. Claro, eu sei que não tem validade nenhuma. É só uma tradição deste povo, mas casar com você. Soltou uma exclamação exausta, ciente de que não tinha outra escolha. Bernardo estava olhando para a água, deixando um sorriso brincar em seu rosto. É engraçado, observou. Para mim, a ideia de casar com você não é tão aterrorizante assim. Caroline apenas resmungou, certa de que ele caçoava. Viu como a vida é irônica? Completou. Fugiu de se casar com um granfino, agora vai ter de aceitar um pobretão, mesmo que sem validade. Ela olhou para ele boquiaberta, mas não teve tempo de questionar aquele comentário. Bernardo já estava em pé com a mão estendida para ajudá-la a se levantar, sugerindo para retornarem. Não se preocupe, eu já consigo caminhar bem sem... Mas o primeiro passo que firmou trouxe uma fisgada. O emplastro que mantinha o ferimento anestesiado saíra completamente na água e ela precisou aceitar o braço que lhe mantinha teimosamente estendido. Sentiu um calor diferente quando a mão dele apertou-se em torno da sua. E enquanto seguiam pelo caminho de volta, Caroline refletiu sobre as últimas palavras de Bernardo, mesmo que sem validade. Seria impressão ou havia um quê de decepção na maneira como ele dissera aquilo? Dispensou aqueles pensamentos, advertindo-se. Não queria pensar demais. Tinha medo do que poderia começar a sentir. O coração, todavia, adora desafiar a lógica, e foi assim que os olhos dela se voltaram para a figura do companheiro, sob um ângulo totalmente novo, que ela, talvez, até já tivesse experimentado, porém jamais acatado. Pregou os olhos no chão, veloz. Aquela história, ela sentia, escondia ligações além da sua compreensão, mas ao alcance fácil da alma. No entanto, tinha medo de tirar o véu que lhe cobria o coração e descobrir algum sentimento que sabia não ser capaz de dominar, depois de solto. Naquela mesma noite, os preparativos para a cerimônia foram iniciados.